Entrando no ar mais uma edição do seu Memórias do Tempo, espaço dedicado a fatos e personagens históricos, pouco comentados, mas que aqui a gente dá a devida profundidade sobre os temas e os personagens. Hoje, dia 1º de maio, Dia Internacional do Trabalho, eu trago justamente o tema Dia do Trabalho. O 1º de maio é uma data socialista. Não se trata do Dia do Trabalho, e sim do Dia de Luta do Trabalhador. Foi em Porto Alegre, na capital gaúcha, que ocorreu em 1892 a primeira comemoração do 1º de maio em praça pública no Brasil. O evento foi realizado um ano depois de a Segunda Internacional Socialista decidir que seria um dia de luta em todos os países. Quem lembra este fato é o historiador Raul Carrion. Ele acrescenta ainda que este ano completam 70 anos do assassinato em Rio Grande, pela polícia, de 4 lideranças operárias ligadas ao Partido Comunista do Brasil. Em uma manifestação de 1º de maio, eles lutavam pela reabertura da União Operária de Rio Grande, que havia sido fechada 8 meses antes pelo ministro da Justiça. No episódio foram mortos a tecelã Angelina Gonçalves, o portuário Honório Couto, o ferroviário Oswaldinho Correia e o pedreiro Euclides Cunha. Outro grande líder operário e vereador comunista, Antônio Reck, foi baleado na coluna e ficou paraplégico. Também foram baleadas outras lideranças operárias, entre as quais os operários Oswaldino Borges Dávila e Amabílio dos Santos. Na ocasião, governava o Rio Grande do Sul o ex-juiz e ex-promotor Walter Jobim, do Partido Social Democrata, avô do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. Logo após a morte dessas lideranças, os operários assassinados foram enterrados num grande féretro, em que os trabalhadores encaminhados usaram suas golas levantadas para simbolizar apoio àqueles mártires e às suas causas socialistas. Cerca de 5.000 pessoas participaram do cortejo. Isto nos mostra, em primeiro lugar, qual o significado histórico simbólico dos 1º de maio, algo que, de certa forma, talvez até por desconhecimento, esteja se perdendo. Por isso, ao contrário do que se diz, o 1º de maio não é o dia do trabalho, um feriado festivo, onde patrões e operários confraternizam, mas o Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores. Sua origem está na luta da classe operária pela redução da jornada de trabalho. No século XIX e início do século XX, era de 16, 14, 12 horas de trabalho diárias, sem direito a descanso remunerado, sem direito a férias, aposentadoria, seguro-acidente ou seguro-doença. Com o surgimento, em 1864, sob a inspiração de Karl Marx, da Associação Internacional dos Trabalhadores, a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias se tornou a principal bandeira da classe operária mundial. Os trabalhadores norte-americanos aprovaram, então, a realização de uma grande greve geral pela jornada de 8 horas. Como diziam eles, sem distinção de sexo, ofício ou idade. E marcaram a data de 1º de maio de 1886. A greve se iniciou na data marcada, se estendeu a mais de 5.000 fábricas e a cerca de 240 mil trabalhadores. Em muitos lugares, os patrões cederam, reduziram a jornada de trabalho. Porém, em Chicago, que era a segunda maior cidade dos Estados Unidos, houve um grave confronto. Já dias antes, a chamada livre imprensa colocou-se a serviço dos patrões e nos dias que antecederam a greve, o Chicago Times, por exemplo, dizia, abre aspas, a prisão e o trabalho forçado são a única solução para a questão social. O melhor alimento para os grevistas será o chumbo.
Fecha aspas. Em maio de 1886, trabalhadores norte-americanos deflagraram uma grande greve geral pela jornada de 8 horas. Logo, a greve atingiu grandes proporções. Sucederam-se grandes atos de rua e além dos confrontos que foram ocorrendo. No dia 4 de maio, os trabalhadores foram atacados com grande violência pela polícia. Foram mortos e feridos dezenas deles. Foi declarado estado de sítio, os sindicatos foram fechados e milhares de operários presos pelo crime de defenderem 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de estudo. Não satisfeitos com essa repressão violenta, os patrões exigiram ainda o julgamento e condenação dos líderes do movimento. Foi montada então uma farsa jurídica e selecionadas 8 das principais lideranças grevistas, na sua maioria anarquistas. Destes, 7 foram condenados à morte e um deles a 15 anos de prisão. Pouco depois, outros 2 tiveram suas penas de morte transformadas em prisão perpétua. Terminado o processo, que demorou um certo tempo, em fins de 1887, 4 deles, Spies, Fisher, Engels e Parsons, foram enforcados. O 5º apareceu morto na sua cela. 6 anos depois, o processo foi anulado por conta de todas as suas irregularidades e os 3 que ainda estavam presos foram libertados. Em 1891, a Segunda Internacional Socialista aprovou no Congresso de Bruxelas que no dia 1º de maio haveria demonstração única para todos os trabalhadores de todos os países com caráter de afirmação de luta de classes e reivindicação de 8 horas de trabalho. Nos primeiros de maio que se seguiram, houve greves, manifestações, choques com a polícia e não era feriado. Isto levou a uma situação em que as próprias elites burguesas decidiram que o melhor caminho seria tirar este caráter de luta, caráter revolucionário do 1º de maio, e procuraram, nos diversos países, transformar em feriado que denominaram Dia do Trabalho, e desta forma procurar que estas mobilizações que se davam com grande combatividade fossem transformadas em meros feriados festivos. Um outro tema que eu gostaria de incluir nessa nossa pauta do Dia do Trabalho é o que a gente conhece pelo termo de trabalhismo. Qual é a essência do trabalhismo? A essência do trabalhismo está fio reconhecimento de que o único critério justo de qualquer remuneração ou de qualquer ganho deve residir no valor social do trabalho de cada um. O primeiro postulado trabalhista foi enunciado no dia em que o Criador disse ao homem: Insudore voltus tiu veceris pane. Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Desde então se tornou contrário à lei divina ganhar o pão e as comodidades da vida com o suor de rostos alheios. Sabemos que a sociedade tem as suas raízes orgânicas na simpatia e na solidariedade. A vida social deve ser essencialmente atividade cooperante. A parte deve cooperar com o todo para que o todo possa garantir a sobrevivência, a segurança e o bem-estar de cada uma das partes. Eis porque a vida social no seu aspecto econômico fundamental, assim como se acha organizada nas coletividades civilizadas, é uma troca constante de utilidades e serviços. Em última análise, um intercâmbio de trabalho. É o trabalho a fonte originária e primacial dos bens e é, portanto, o trabalho a causa principal
do valor de quase todos os bens, donde se pode concluir que a única moeda legítima que deve possibilitar o acesso aos bens ou a sua aquisição é o trabalho que concorreu direta ou indiretamente para a sua produção. Também se poderia concluir que a participação de cada um no produto social, representado pelo acervo dos bens produzidos, deveria estar em proporção à utilidade social do seu trabalho, isto é, deveria ser graduada pelo maior ou menor benefício que trouxe para a coletividade. O trabalho a que aqui nos referimos significa qualquer gênero de atividade de que possa resultar em benefício econômico, portanto, monetariamente mensurável a quem exerce. Os resultados de uma atividade podem ser úteis ao indivíduo, mas prejudiciais ou indiferentes para a coletividade. A utilidade social do trabalho se medirá pela maior ou menor soma de benefícios que proporcionar à coletividade. Poderíamos dizer que o valor social do trabalho está em função de sua utilidade social e de sua qualificação. O trabalho, portanto, deveria ser remunerado em função do seu valor social. Na realidade, porém, isso não acontece. Frequentemente, a atividade socialmente menos útil é a que rende mais ou recebe maior remuneração. Isso proporciona a alguns a posse injusta de poder aquisitivo, permitindo-lhes disputar com vantagens sobre os demais o produto social, isto é, a soma de bens produzidos e existentes. Vemos frequentemente muitos indivíduos que enriquecem ou que desfrutam de alto nível de existência sem terem prestado ou sem prestarem nenhum trabalho socialmente útil. Um exemplo das últimas décadas, que a gente pode colocar como uma casta que enriqueceu e desfrutou de alto nível de existência sem prestar nenhum trabalho socialmente útil, é a classe política. Quem, por exemplo, ganha numa negociata ou simplesmente num negócio de pura especulação 10 milhões, obtém praticamente um poder aquisitivo objetivo, donde a razão pela qual o trabalhismo não é necessariamente um movimento socialista. A economia socialista é apenas uma técnica, não um fim. Técnica poderia eventualmente dar bons resultados em países evoluídos socialmente e materialmente, como Inglaterra e Estados Unidos, mas que possivelmente daria resultados negativos em países atrasados, como os latino-americanos, aonde nós nos incluímos. O trabalhismo, na sua primeira fase ou forma elementar, é um conjunto de reivindicações quanto às garantias jurídicas do trabalho. Essa primeira fase já foi ultrapassada praticamente em todos os países civilizados, e as garantias do trabalho se acham incorporadas não apenas à legislação específica de cada país, mas também aos textos constitucionais. São, portanto, conquistas definitivas que se sedimentam na estrutura orgânica das nações. Entre nós, esses princípios fundamentais se acham hoje inscritos no artigo 157 da Constituição. Na segunda fase, as reivindicações trabalhistas concernem a própria organização econômica da coletividade, visando precisamente reduzir sempre mais, se não eliminar todas as causas e fatores de usura social, de modo que o intercâmbio se opere sempre entre formas de trabalho socialmente útil e de modo que todo ganho e toda disponibilidade de poder aquisitivo seja a contrapartida dessa espécie de trabalho ou atividade. Todo ganho que não corresponda a um trabalho socialmente útil tenderá a piorar as condições de existência social e a agravar os desníveis e as injustiças existentes. Os princípios fundamentais do trabalhismo poderiam, pois, ser assim resumidos. O trabalho é a fonte principal e ordinária dos bens produtivos.
A função destes é a satisfação de necessidades. O valor dos bens reside, portanto, na sua utilidade e no trabalho que concorre para produzi-los. A coletividade humana é um sistema de cooperação. Cooperação se realiza pelo trabalho, e para que a cooperação de cada membro da coletividade se torne efetiva, é necessário que se traduza por uma atividade socialmente útil que traga benefícios não apenas a quem exerce, mas também aos demais membros e contribua desta forma para o aumento do bem-estar geral. A forma de cooperação é um intercâmbio de trabalho. Quem de útil nada produz, nada de útil tem para permutar. O poder aquisitivo deve ser a contrapartida do trabalho socialmente útil. Esse trabalho é o único e verdadeiro lastro de moeda. A posse de poder aquisitivo que não derive dessa forma de trabalho representa uma apropriação injusta do trabalho alheio e se caracteriza como usura social. O objetivo fundamental do trabalhismo deve ser a eliminação crescente da usura social e alcançar uma tal organização da sociedade onde todos possam realizar um trabalho socialmente útil de acordo com as suas tendências e aptidões, devendo equivalente ao salário anual de 1.000 trabalhadores. O dinheiro dos operários representa trabalho produtivo, duro e penoso, e esse trabalho, o lastro do seu salário ou dos seus ganhos. O dinheiro do negocista, do agiota, do intermediário desnecessário, do burocrata inútil, do parasita, não tem lastro algum, e como moeda falsa. Entretanto, tem o mesmo poder aquisitivo. O que ganhou 10 milhões num negócio escuso pode adquirir o produto do trabalho de centenas de trabalhadores. Isto é, pode trocar uma atividade socialmente inútil, senão prejudicial, pelo trabalho útil de centenas de pessoas. Essas colocações sobre a essência do trabalhismo foram feitas pelo advogado, professor, sociólogo e ideólogo trabalhista Alberto Pasqualini, um brasileiro. O Memórias do Tempo do dia 1º de maio fica por aqui. Na próxima quarta, outros temas neste nosso espaço dedicado à história de fatos e personagens com mais profundidade. Uma boa noite a todos e até lá.